Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar. E que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar que as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Alô, amigos e amigas, todos os telespectadores, todos os convidados, todos os especialistas que estão aqui sintonizados nessa atividade super importante que comemora os 25 anos da Auditoria Cidadã da Dívida. Para nós é uma grande honra contar com a presença de todos vocês. Antes de mais nada, pedimos que vocês deem um like, que se inscrevam, que participem, que façam tudo como está orientado aí pela Auditoria Cidadã da Dívida. Queremos cumprimentar os nossos convidados internacionais que vão, nesse painel, estabelecer uma explicação muito aprofundada, muito qualificada sobre o sistema da dívida, e especialmente de duas experiências muito marcantes: a questão da dívida pública na Grécia e a questão da auditoria da dívida no Equador. E para isso temos aqui os nossos convidados já presentes. Temos aqui o ex-ministro do Equador, Dr. Pedro Páez Pérez, a quem dou as boas-vindas. Muito bem-vindo, muitas graças por estar com nós. E também o professor Ramiro, do Uruguai, catedrático, professor da Universidade da República. E temos também a presença da nossa palestrante inicial, que é a doutora e deputada do Parlamento Helênico, lá na Grécia, a deputada Zoe, tem um nome bastante diferente para nós, né? Zoe Constantopoulos, que dou as boas-vindas. Ela vai falar sobre a experiência da Grécia. Eu gostaria de fazer uma rápida apresentação. Beto, antes de você apresentar a nossa querida Zoe,
Eu queria dar as boas-vindas a você que aceitou apresentar esse nosso painel. Gratidão por ter dedicado esse tempo para estar aqui conosco, gente. O Beto Almeida é um grande jornalista que nós temos aqui no Brasil, é também diretor de documentário sobre o ex-presidente Getúlio Vargas, um presidente que realizou auditoria da dívida no Brasil. Então, antes de passar a palavra para nossa querida Zoe Constantopolo, eu gostaria de dar também uma saudação muito grande ao Pedro Paes. Eu chamo assim Pedro Paes porque convivemos muito durante muitos meses no Equador. Ele era ministro de política econômica lá, quando foi realizada a auditoria da dívida no Equador. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida de auditora. Mais marcante que até a minha vida de auditora profissional no Ministério da Fazenda, porque eu vi uma aplicação direta do trabalho de auditoria. No Equador, justamente a subcomissão onde trabalhamos, de dívida externa junto a bancos privados internacionais, foi a subcomissão que municiou o presidente Rafael Correa para um ato soberano que veio a reduzir de forma significativa o montante desse tipo de dívida, que era o tramo, né, mais caro, mais corrupto. Ele conseguiu reduzir em 70% esse tipo de dívida e o dinheiro foi aplicado no país. Então, isso para mim é uma aplicação da auditoria e um dos pontos mais relevantes da minha vida de auditora. Te agradecendo aqui ao vivo, Pedro Paes. Eu agradeço ao presidente Rafael Correa por essa oportunidade e a todo o povo equatoriano, não só em meu nome, mas em nome de todo o coletivo da Auditoria Cidadã da Dívida. Então, nos nossos 25 anos, não poderíamos deixar de registrar isso. Quero também registrar a experiência na Grécia. Com muita honra, recebemos o convite da deputada Zoe Constantopolo. Na época, ela era presidente do Parlamento Helênico, e lá também tive a oportunidade de fazer esse serviço voluntário de auditoria de dívida e comprovar alguns mecanismos que usavam a chamada dívida pública para salvar bancos, comprometendo os orçamentos não só da Grécia, principalmente da Grécia, mas de todo o continente europeu, de todos os países da Europa. E, por fim, um agradecimento imenso ao querido professor Ramiro Chimures, que há 10 anos atrás fundou a Rede Internacional de Cátedras sobre a Dívida Pública e vem honrando muito o trabalho da Auditoria Cidadã, a criação do termo Sistema da Dívida por nós e todo esse trabalho no âmbito das academias no mundo inteiro. Então, com esses agradecimentos, eu queria abrir esse painel e apresentando o nosso querido Beto. Beto Almeida é um grande jornalista brasileiro, que a gente tem muito orgulho de tê-lo aqui conosco, porque é um jornalista que se mantém fiel a toda uma trajetória de luta em defesa da integração latino-americana, da democratização da comunicação. Ele já atuou como correspondente em vários veículos internacionais, não só correspondente, como também analista, e também é um grande colaborador da Telesur até hoje, fundador e colaborador. Ele foi dirigente da TV Senado durante anos, da Associação Brasileira de Televisão Universitária, é reconhecido, desculpa, por sua luta em prol da soberania informativa e da mídia pública. E com muita honra para mim, me convidou para ter uma pequena participação, mas para mim muito relevante, lá no documentário Vargas, A Transformação do Brasil. Parabéns, querido Beto Almeida, por sua trajetória.
e gratidão imensa por estar aqui conosco, viu? Coordenando esse painel, que é um painel que é motivo de muita honra para a Auditoria Cidadã. Ele traz a dimensão internacional da Auditoria Cidadã. E o Beto vai ser palestrante também. Ele vai falar de outras participações internacionais da auditoria. Então, agora, Beto, eu passo a palavra para você e só vou retomar a palavra aqui, gente, se vocês demandarem, viu? Se for necessário. Muito grata a todos vocês. Obrigado, Maria Lúcia. Eu tive uma pequena pane aqui no meu computador, mas acho que já está se ajeitando. Então, nós vamos dar início, né, a essa noite de hoje, o painel, com esse tema tão impactante, ouvindo a primeira palestrante, a deputada Zoe Constantopoulos, do Parlamento Helênico, do Parlamento Grego, e que foi ela a mais jovem presidente do Parlamento Helênico, que instituiu os mecanismos, né, parlamentares para que se pudesse fazer lá também a investigação sobre a dívida pública, a auditoria da dívida pública. Vou ler aqui uma pequena apresentação. Zoe Constantopoulou é advogada, ativista e diretora do partido político Curso para a Liberdade. Ela é especialista em direito penal, direito internacional, direitos humanos. Formou-se nas universidades de Atenas e Paris 10, Nanterre, e concluiu estudos de pós-graduação em Paris Sorbonne e na Universidade da Colômbia. Foi eleita deputada pelo Syriza e em 2012 e em 2015 tornou-se a mais jovem presidente do parlamento grego, onde estabeleceu a comissão para auditar a dívida pública e investigar escândalos e corrupção. Rompeu com o Syriza, no mesmo ano em que esse recusou a violar o não do povo e a austeridade do referendo de 5 de julho. Ela rompeu com o Syriza. Em 2016, fundou o partido Curso para a Liberdade, que conquistou representação parlamentar em 2023. Zoe continua sendo uma voz crítica e combativa no cenário político grego e seu partido Curso para a Liberdade continua sendo uma voz que está conquistando a confiança do povo, aparecendo em segundo lugar nas pesquisas mais qualificadas. Então, com essa apresentação, passemos agora a palavra à deputada Zoe Constantopoulos, que nos fala diretamente de Atenas. Boa noite, deputada. Seja muito bem-vinda. Welcome. Beto, a deputada Zoe está me mandando aqui agora no WhatsApp que a assessoria dela já conectou e ela conecta em alguns minutos. Está tendo algum probleminha técnico lá. É Ah, é? 1 hora da manhã na Grécia. Então, eu vou te pedir para fazer a apresentação do nosso ministro Pedro Paes e depois que ele terminar a fala dele, a gente passa a palavra diretamente para a Zoe. Pode ser? Pode ser, ministro? Pode ser. Encantado. Sim. Perfeito. Então vamos inverter. Temos a grata satisfação, então, de ouvir agora a apresentação do ex-ministro Pedro Paes Pérez, que foi ministro de Políticas Econômicas do Equador e que em 2007 esteve de forma determinante atuando para que o governo de Rafael Correa, o governo da Revolução Cidadã, realizasse uma auditoria da dívida, a qual participou nossa querida Maria Lúcia Fatorelli. Eu estou com um problema na apresentação dos textos, então passemos direto à conferência do ex-ministro Pedro Paz Pérez. Com a palavra, muito buenas noches. Bem-vindo, ministro. Muchas gracias. Carlos Alberto, Maria Lúcia, Rodrigo, tenho vocês com muito carinho e muito guardado no coração por aquela experiência tão difícil, porque foi cheia de ameaças e de prisões
E mesmo assim, acredito que ali ficou uma referência, um precedente que vale a pena destacar. Creio, além disso, que gerou uma experiência profissional formidável, que no caso da Comissão Brasileira foi a que melhor soube capitalizar essa possibilidade. Agradeço imensamente pelo convite, envio um abraço comemorando os 25 anos desta iniciativa e, como temos pouco tempo, passo diretamente à apresentação, se lhes parece. Não sei, vocês me avisam se está aparecendo a imagem, por favor? Está aparecendo, perfeito. Bem, o título que me tinham dado é um pouco complicado, porque vejam o tamanho, sistema da dívida no Equador e na Grécia, a importância da auditoria cidadã da dívida nessas investigações institucionais. Bem, não sei se está passando. Ok. Então, comecemos com alguns antecedentes. Para entender o contexto institucional, é muito importante situar a dívida externa como uma característica consubstancial às feições imperiais do capitalismo de hoje, do sistema capitalista mundial, ao empobrecimento e à guerra. Nesse sentido, é importante lembrar, em perspectiva histórica, que houve outro momento na história, por milhares e milhares de anos, em que a matriz das dívidas não se baseava na troca de equivalentes, em que, ao contrário, as pessoas estavam mais preocupadas em dar mais do que recebiam. Algo que custa muito hoje entender aos que estamos imersos na sociedade mercantil, dentro da família, dentro das relações com os seres queridos, sempre estamos em dívida com eles, porque sempre alguém na família, nossos pais, nossos filhos, sempre estamos em dívida com eles e nunca esperávamos deles, salvo que tenhamos necessidade de um psiquiatra, nunca esperávamos um pagamento, por isso nunca se esperava uma compensação equivalente, pior ainda, pagar com juros. Então, o surgimento da usura tem um momento histórico específico, fruto do desenvolvimento do capital de empréstimo pré-capitalista. E sempre foi vinculado a uma situação de escravização, de servidumbre dos povos inteiros. Por isso, por milhares de anos, e em diferentes culturas, em diferentes latitudes, uma vez que surgem essas dívidas forjadas a partir da lógica da troca de equivalentes, forjadas na tentativa de extrair o máximo possível do mercado por meio de taxa de juros da usura, os jubileos, isto é, fazer tábua rasa das dívidas, tem sido a norma, não a exceção. Quando o Papa Francisco propõe, inclusive desde o leito de morte, a necessidade de um jubileu 2025, ele está fazendo referência a uma longa tradição de várias histórias, de várias culturas, de várias tradições humanas, de várias experiências humanas, e que nós vamos utilizar nesse período bíblico do jubileu para descaracterizar uma condição de sustentabilidade das sociedades que, de outra maneira, de colapso, o desenvolvimento e a expansão do modo de produção capitalista. Não estou falando desde a perspectiva do socialismo, nem da humanidade, nem da solidariedade, que deveriam ser as considerações fundamentais, mas inclusive desde a própria perspectiva do capital, de modo de produção capitalista, é necessário, é obrigatório domesticar o capital de empréstimo. Isso significa conformá-lo à formação da taxa média de lucro, não às taxas de juros exorbitantes, não ao anatocismo, ou seja, ao juro composto, à capitalização dos juros, não a qualquer situação que ultrapasse os limites da reprodução do capital produtivo, o que tem a ver com estabelecer limites específicos ao serviço da dívida e limites específicos também às condições em que tanto um país como uma cidade, como um negócio ou uma família
possam ter espaço para reestruturar suas dívidas, declarar falência e seguir em frente. Do Império Veneciano a la City, a Londres, eu diria mais, desde a antiga Babilônia, a Babilônia do deus Marduk e sua projeção sobre todo o sudoeste da Ásia até o Mediterrâneo. Depois o Império Veneciano, logo após a queda do Império Romano, depois a City de Londres e a Wall Street. A globalização financierizada e neoliberal é o triunfo letal do capital de empréstimo sobre o capital produtivo e sempre conduz à guerra. O Jubileu 2025 é uma demanda urgente em defesa da paz e da sustentabilidade do mundo inteiro. Isso inclui as dimensões ecológicas, mas de forma fundamental, as condições da vida humana, as condições dignas da vida humana. Hoje, entre 800 milhões e 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, estamos falando de 12 a 15% da população mundial, em pleno século XXI, está passando fome, precisamente pela reação em cadeia dos efeitos do capital de empréstimo, dos efeitos da usura moderna. Então, vamos entender essa tradição específica que não se conforma em se domesticar pela taxa média de lucro, em não pôr limites ao serviço da dívida, em não estabelecer mecanismos de reestruturação e de recuperação das dívidas. O que está acontecendo está presente na atual dinâmica de declínio da hegemonia sionista anglo-americana que governa a economia mundial. Aí temos na história da humanidade, como já sugerimos, duas grandes correntes históricas na formação do capital de empréstimo. A primeira faz a referência à concentração e centralização de capitais na esfera da circulação, sempre subordinada ao sucesso do investimento produtivo. Nenhum rendimento financeiro pode existir de forma independente do ativo produtivo subjacente. Se o ativo produtivo não gera resultados, por exemplo, se um projeto não vende, pela lógica do capital, a condição de pagamento da dívida, a condição do serviço da dívida implica a falência do projeto produtivo. A subordinação do modo de produção capitalista ao sistema financeiro implica a estrangulação do modo de produção capitalista. E é precisamente esta segunda vertente do capital de empréstimo que historicamente está aí, o tema fenício, o tema babilônico, depois a queda do Império Romano, que levou à sua decadência, depois a cidade de Veneza, o Império Veneciano em sua luta contra o Império Genovês, em seguida a apropriação parasitária do Império Espanhol, do Império Português, passando depois para os Países Baixos, dos Países Baixos para a cidade de Londres e da City de Londres, a instalar-se nos últimos 150 anos em Wall Street. A acumulação predatória da esfera da produção pela esfera de circulação. Então, vejamos, isso implica que em um esquema da concentração e centralização de capitais na esfera da circulação, dominado pela lógica do capital produtiva, passamos do senhoriagem pré-capitalista à soberania monetária e ao sistema de crédito produtivo. E, no outro caso, na opção predatória das hierarquias monetárias, no fato de existir o monopólio mundial do dólar sobre a transacionalidade, sobre a liquidez, sobre o crédito de desenvolvimento, sobre o crédito de consumo, etc., etc., passamos da dependência comercial e tecnológica à dependência monetária e financeira, como uma alavanca de servidão de povos inteiros. Passamos, então, a funcionamento da balança de pagos, passamos à weaponização do uso das balanças de pagos e da balança fiscal e a utilização da macroeconomia como ideologia de submissão. Essa é a lógica na qual estão formados a maioria dos economistas. Por isso é que os manuais que têm publicado as comissões nas quais participou tanto o Rodrigo como Maria Luisa sobre a auditoria da dívida marcam
um aspecto epistemológico fundamental no desenvolvimento de uma ciência baseada na verdade, não na fantasia, não na geração de um oceano de impossibilidades totalmente ilusórias para garantizar o monopólio que tem a usura sobre o manejo dos recursos e a orientação dos recursos, sobre a priorização da iniciativa. Então, vejamos como funciona esse mecanismo de forma muito rápida. O mecanismo de weaponização da macroeconomia, weaponização da balança de pagamentos, da balança fiscal, entendendo que tem sido essa armadilha da dívida externa como uma ferramenta imperial de exploração que tem uma receita muito claramente estabelecida. A partir de uma crise no centro, aplica-se uma política econômica no centro, política monetária, política fiscal, e o que cambiária e o que acontece com uma injeção de interesses centrada nos países industriais do império, e aí tem um primeiro movimento crucial que tem a ver com a marca de taxas de interesse. Depois vem com essa base e a partir daí tem uma primeira movimentação crucial que tem que ver com as taxas de interesse. E depois vem sobre essa base, entre centro e periferia, tem um endividamento da periferia que continuará até gerar níveis que sejam propícios, e aqui temos problemas com a interpretação. Depois teremos um segundo movimento social, que sim, uma vez já está endividada toda a maioria da população, aumenta as taxas dos juros para um endividamento maior, não só entre questões técnicas como a balança de pagos. Temos problemas com a interpretação porque não chega ao sonido corretamente. Não. Como menciona o livro de John Perkins, de Confissões de um Assassino Econômico, que já falaram quando presidentes como Jaime Roldos no Equador ou Marta Torrijos no Panamá não aceitaram nem as ameaças nem os subornos, disseram: saiam da frente porque agora vêm os sicários, e coincidentemente ambos morreram em acidentes aéreos. Depois veio um acontecimento imprevisto nos anos 70. Tínhamos a alta dos preços do petróleo da OPEP e a Revolução Iraniana, que deram o contexto político para o chamado choque Volcker, que levou as taxas de juros de 1 a 3% para o 20%, fazendo com que empréstimos que eram perfeitamente viáveis, tanto no setor público como no setor privado, de uma hora para outra se tornassem totalmente impagáveis. E essa desesperação de lares, de empresas, de famílias, de estudantes, países do norte, do sul, especialmente do sul global, da América Latina, da África recém-liberada do imperialismo colonial dos europeus e do leste europeu, os países do socialismo de Estado, coloca todos eles a entrarem todos em uma corrida de fundo para abaratar a força de trabalho e a natureza de trabalho, para ver quem conseguia vender mais produtos no mercado, mesmo que fosse a qualquer preço. E depois entrou-se numa dinâmica de endividar-se para pagar a própria dívida, na qual a velha arquitetura financeira, com os supostos salvadores como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o BID ou a Corporação Andina de Fomento, na realidade serviu apenas como uma boia de salvação de chumbo. Bem, exatamente a mesma receita foi aplicada agora, nos anos de 2008 a 2020, estouraram as bolhas financeiras, especialmente em 2000, 2001, e depois quando cai Lehman Brothers e explodem as bolhas financeiras, se abrem as portas para que essa política de expansão seja expressada especialmente nas quantidades divise 1, 2 e 3, injetando bilhões, milhões e milhões de dólares, com o qual, no lugar do fomento produtivo, temos uma maior bolha, essa burbulização que iniciaram no mercado de bens e raízes comerciais, familiares, rapidamente são expandidas a bolhas comerciais, não apenas no eixo anglo-saxão, mas também na Europa continental, Japão e depois o mundo inteiro.
o que era simplesmente de bens e raízes passa para o mercado automotriz, das motos, passa ao mercado das dívidas dos lares, das empresas, dos estudantes e depois entra, obviamente, o tema a questão dos países. Mas a receita continua, primeiro abaixam as taxas de juros, que agora são negativas, tem um superendividamento na periferia que passou a incluir também o peso de uma arquitetura financeira que sugava, que obrigava a aplicar as políticas de ajuste e com economistas locais mais papistas que o Papa, que aplicaram as típicas receitas que apenas exacerbaram o problema de endividamento. Mas já não se trata apenas da periferia, agora também as metrópoles estão superendividadas. Agora também aconteceu um acontecimento com a crise da Ucrânia imprevisto e isso abre para o quantitative tightening, quer dizer, passar de uma política econômica expansiva para uma política econômica restritiva, incluindo a questão da alça das taxas de juros. Mas como as metrópoles já estavam endividadas, não podiam chegar a mais do 23%, como na época de Volcker, mas já os serviços da dívida chegam a níveis estratosféricos. Lembremos, no caso dos Estados Unidos, este ano eles têm que pagar por serviço da dívida 1,9 milhões de dólares. Por isso, a desesperação de Trump, por exemplo, que obrigou a Federal Reserve a baixar a taxa de juros para poder reestruturar essa dívida por meio da bicicleta financeira, incorporando o tema dos stablecoins e das criptomoedas privadas, e com isso tentando injetar um pouco de oxigênio ao superendividamento. Mas o mesmo está acontecendo na França, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, no Japão, etc. A desesperação para pagar o serviço das dívidas agora também se transforma em uma disputa porque o próprio centro do império está estrangulado, e especialmente porque entram em jogo as opções apresentadas pelos BRICS. A reunião recente do Sistema de Cooperação de Xangai, da Organização de Cooperação de Xangai, que começou como um tema apenas de segurança, mas foi se ampliando e inclui agora a instalação de um novo banco de desenvolvimento específico, além do Banco dos BRICS, além do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas. Isso abre claramente as portas para outros horizontes. E esse tema da velha arquitetura financeira, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, continuam operando como um salvaguarda de operação total. Então, esses salva-vidas de chumbo, fica claro que existe uma planificação, uma crise desenhada como um instrumento de exploração e de submissão, especialmente do sul global. As auditorias cidadãs abrem as portas para outras opções, a partir da mobilização social contra os abusos oligárquicos imperiais, o veto imperial a procedimentos internacionais de bancarrota ou quiebra, e a reestruturação, por exemplo, no campo da legislação interna dos Estados Unidos, falando do Chapter 11, o capítulo 9, o capítulo 11, o capítulo 13, dependendo se são empresas com municípios ou os estados, estão sempre vetados de ter qualquer homologação a nível internacional, mesmo com as exigências mundiais que vêm desde a iniciativa de Bandung, de 1955, recém assinado o Tratado de Londres, onde se deu total facilidade aos banqueiros nazistas da Alemanha e pós-nazista como o banqueiro de Hitler, Hermann Abs, medidas como colocar limite ao serviço da dívida, conceder créditos adicionais com capitais frescos, estabelecer períodos de carência em tempos de vacas magras, etc., etc. Obviamente, também estiveram em discussão nos anos 70 do marco da proposta de um novo ordenamento econômico internacional que foi rapidamente esmagado justamente pela armadilha da dívida a qual me referia. E o momento mais alto foi a nível institucional, no contexto institucional que me pediu Maria Luisa que expuser aqui, na Assembleia de Nações Unidas em 2008-2009, quando o presidente da Canciller sandinista Miguel de Escoto convocou a comissão de especialistas presidida pelo Prêmio Nobel Joseph Stiglitz, e eu tive a honra de fazer parte dessa iniciativa que, entre outras coisas, propôs justamente a necessidade de criar mecanismos
de reestruturação legais automáticos que não dependessem da bondade geopolítica dos donos do mundo, mas sim que estabeleçam mecanismos legais de reestruturação da dívida sobre a base do acesso ao comércio internacional. E por que isso é importante? Porque todo o sistema das Nações Unidas, desde então e até 2014, estamos falando da UTA, a Conferência para o Desenvolvimento e o Comércio das Nações Unidas, o PNUD, a Unicef e todos os organismos das Nações Unidas começaram a tomar medidas, ao menos a nível de documental, para incluir cláusulas que permitissem procedimentos formais de resolução desse tipo de problema. Supõe-se que, assim como o Fundo Monetário e o Banco Mundial pretendem ser organismos das Nações Unidas, deveriam adotar e se submeter a essas decisões da Assembleia Geral da ONU, que naquele momento não sofreram o veto do Conselho de Segurança e das Nações Unidas e, portanto, se convertessem em norma dentro do sistema das Nações Unidas. A esse ponto chegamos, mesmo depois do problema de que já em Equador já tinha realizado suas auditorias e que depois de 2015 a Grécia também tinha feito. Esses processos marcaram, sendo mais estritos, na Conferência de Desenvolvimento das Nações Unidas de Sevilha, se planteou de novo a necessidade de estabelecer esses mecanismos de reestruturação de dívida. Então, nesse contexto do veto imperial e oligarco, as auditorias cidadãs em Equador em 2008 e em Grécia em 2015 marcam hitos mundiais contra a opacidade, a corrupção e o abuso usureiro e desperta intensas expectativas populares e acadêmicas intelectuais dentro e fora desses países. Brilham pela sua ausência, sendo as auditorias cidadãs no resto do mundo para propiciar, a partir dessas expectativas, uma nova arquitetura financeira que deve ter um âmbito local, um âmbito municipal e mundial para poder converger assim nas iniciativas que estão avançando, mesmo que não seja a velocidade adequada para as necessidades do mundo, para evitar as guerras que vêm acontecendo desde a dissidência dos BRICS e desde outras iniciativas não dos BRICS. A Auditoria Cidadã do Equador, com isso eu concluo, mostrou e ativou ao mesmo tempo. Por um lado, mostrou algo que constitui e ao mesmo tempo ativou um processo de cambio, as forças internas e externas que conseguiriam concretizar a iniciativa do presidente Correa e fizeram em condições precárias, sublinhemos, sempre em condições precárias, sempre sob pressão e ameaça da limitação, mas ao mesmo tempo é a própria auditoria cidadã a que ativa uma quantidade de processos que adquirem vida própria e que provocam novas correlações de forças. A auditoria por si mesmo transparente as ilegalidades e injustiças cometidas por autoridades nacionais e internacionais, incluindo funcionários do Fundo Monetário Internacional e a banca privada, o qual faz suscetível de levar essas cotas, incluindo a legislação, por exemplo, de Manhattan ou da própria City de Londres. Apesar das ameaças, ao contrário do que aconteceu na Grécia, o Equador aplicou uma moratória técnica após denunciar os resultados e recomprou nos mercados secundários apenas a 31% do valor nominal o trecho da dívida pública comercial, aquele ao qual fazia referência Maria Lúcia ao início. Falamos aqui que existem outros tramos da dívida pública multilateral, etc. E isso gerou um grande alívio fiscal que permitiu inversões físicas e sociais sem parangão na América Latina. Temos que lembrar que eu, como ministro, teve que chegar a níveis de inversão pública do 3 a 5% do antigo serviço neoliberal, a passar em 2008 ao 13,4% do PIB. Depois outros ministros conseguiram ampliar ainda mais, chegando inclusive ao 16,6% do PIB, muito acima da média latino-americana, mas houve também duplicação e triplicação do investimento em saúde e educação, avanços que, infelizmente,
Felizmente foram rapidamente desmontados pelos governos a partir da traição de Lenin Moreno e pelos governos oligárquicos que se seguiram. Mas há ainda um ponto adicional. Na época, devido a que os contratos da dívida externa continham uma cláusula que proibia os governos de recomprar diretamente, assim o Instituto Equatoriano de Segurança Social, que era uma entidade autônoma, não era propriedade do governo, e isso definiu uma injeção de recursos gigantesca para operar como uma entidade compradora. Nem antes nem depois teve uma injeção de recursos tão grande para a sociedade equatoriana, possibilitando que fosse triplicado o número de afiliados à segurança social, e está pendente o resto das ações sobre o resto da dívida, dependendo das forças que no futuro poderamos conseguir. Muito obrigado. Medievais e chegando até às duras realidades do que estamos enfrentando, mas, sobretudo, enfatizando os dois pontos fundamentais desse painel: a experiência da auditoria da dívida externa lá no Equador, da dívida pública no Equador, 2007 e 2008, com resultados muito importantes para beneficiar a elevação das condições de vida, graças aos recursos que foram deslocados legitimamente de situações opacas, situações duras, situações de corrupção, e destinados a um gasto legítimo para as políticas sociais. E também a questão da Grécia, que foi outro elemento de importantíssima participação, nos dois casos, da Auditoria Cidadã da Dívida, com a nossa querida Maria Lúcia Fattorelli, tanto no Equador quanto lá na Grécia. Então, só tenho muito a agradecer essa exposição tão frutífera, tão didática e tão densa que o ex-ministro de Políticas Econômicas da Revolução Cidadana no Equador, governo Rafael Correa, Pedro Paes Pérez, nos brindou, e agradecemos muitíssimo. Muitas graças, professor. Queremos, então, agora passar para a Grécia, a experiência grega, né, que temos aqui. Então, já foi lida a apresentação da nossa querida deputada Zoe Constantopoulos, a quem dou as boas-vindas uma vez mais, falando mais lentamente para que possa facilitar a tradução. E queria exatamente que a senhora já iniciasse, né, com toda a experiência, com toda a trajetória marcante, que continua fazendo todo um trabalho que vai desenvolvendo uma relação com a sociedade, com os movimentos sociais, com a participação e com a confiança do povo, fundando, inclusive, uma nova equipe, um novo partido, Curso para a Liberdade, e que conquista a representação parlamentar e segue essa luta absolutamente necessária. Muito boa noite, deputada Zoe. É com um prazer que passo a palavra. Somos todos ouvidos. Muito bem-vinda. Welcome. Muito obrigado, entendi quase tudo. Eu fico muito feliz em participar nesta ocasião extremamente importante para os 25 anos de auditoria da dívida dos cidadãos. Eu agradeço pela Maria Lúcia Fattorelli pelo convite e pela que ela tem feito pelo povo da Grécia e pelo povo do mundo. Eu vou fazer uma trajetória bastante breve a 2015, e falar com vocês um pouco sobre o que nós fizemos no parlamento. Deixe-me apresentar resumidamente. Eu sou advogada, eu sou uma ativista, eu sou membro do parlamento grego, eu sou a única mulher no
partido político na Grécia, em todo o peso, eliminar todo o peso que foi colocado no ombro das pessoas em 2010 para eliminar toda esta carga que fazia as pessoas sufocadas. Em 2010, o governo grego disse às pessoas que a economia estava como o Titanic, disseram para eles que eles estavam gastando acima da sua capacidade e disseram para eles que eles precisavam se sacrificar e sacrificar o povo. E o que foi muito claro para o povo é que não tínhamos infraestrutura pública, não tínhamos escolas, não tínhamos hospitais e ruas e saúde pública, não tínhamos as coisas que deveria estar lá se tivessem havido gastos públicos dedicados ao povo e ao bem-estar público. Então, em 2015, quando pela primeira vez o governo entrou no poder, que tinha nem uma ligação às políticas bastante corruptas do passado, gasto do governo em armamento, concluindo acordos sombrios com governos estrangeiros. Quando este governo entrou no poder, foi o momento de colocar em dúvida esta dívida, colocar em dúvida o sistema de dívida que foi imposto à Grécia em 2010, que tinha levado a uma crise humanitária, tinha levado à extrema pobreza, a cortes de salário, cortes de aposentadoria, a privatização do setor público, a propriedade das pessoas tinha levado à miséria, tinha levado a uma deterioração bastante íngreme da qualidade de vida das pessoas. Então, em 2015, o governo deveria ter institucionalizado um comitê de auditoria para auditorar toda a dívida, mas o governo não fez isso. Então, eu fiz como presidente do parlamento, eu tinha esse poder. Eu tenho certeza agora que o governo estava contando comigo, contando que eu não tivesse esse poder, mas se o parlamento tivesse o poder de instituir um comitê de especialistas e de cidadãos e um comitê aberto para investigar a dívida. Isso foi o que eu fiz. Maria Lúcia Votorelli e os cidadãos da auditoria da dívida são parte intrínseca disso. Nós convidamos especialistas e pessoas dedicadas em auditoria de todo mundo, coordenador científico deste comitê. Nós efetuamos não somente uma auditoria de dívida, mas também um exame preliminar de testemunhas que levou a uma conclusão bastante clara de que o que estava sendo imposto ao povo grego como sua própria dívida era, na verdade, não era a sua própria dívida. Está tudo indo bem com a tradução? Vocês estão me seguindo? Sim? Ok. Quando nós terminamos a primeira parte de nossa investigação, nós emitimos este relatório que eu gostaria de mostrar para vocês. Isso foi feito, o relatório preliminar do Comitê Público no 18 de junho de 2015. 18 de junho de 2015 foi apresentado publicamente no parlamento para o povo, para as pessoas. Alguns dias mais tarde, houve uma
uma chantagem bastante grande pelos credores da Grécia, pela Comissão Europeia, que basicamente disse ao povo grego, ao governo grego, de que eles deveriam ou aceitar pagar essa dívida, eles deveriam pagar a dívida, eles deveriam aceitar as medidas impostas sobre a Grécia para pagar a dívida, e estamos falando sobre medidas extremamente duras. Roubando, não era nem mesmo privatização, era o roubo de toda a infraestrutura da Grécia, aeroportos, portos, empresas de energia, empresas de água, tudo que tinha valor estratégico e tudo que tinha valor real deveria se tornar pública. E criar um fundo controlado pelos credores. Os gregos deveriam aceitar cortes extremos na renda e novos impostos e mais impostos, um tsunami de impostos. Eles deveriam aceitar que eles seriam controlados e que a política seria controlada pelos credores. Então, quando isso aconteceu, no dia 26 de junho de 2015, foi decidido que, com a proposta do governo e decisão do parlamento que eu presidia, e que foi uma honra para mim presidir esta sessão, foi decidido que as pessoas decidiriam, que haveria um referendo e que as pessoas decidiriam, o povo, se eles votaram, se votassem não, sofreriam, não teriam remédios, não teriam saúde, não teriam nada para comer. O governo dos credores afirmaram que nós estávamos fazendo anúncios públicos, enviando ameaças para as pessoas, dizendo que haveria um desastre humanitário na Grécia se as pessoas na Grécia votassem não. E, todavia, as pessoas votaram não em 62%, foi um glorioso não, foi uma resistência bastante pura à ditadura dos credores. Isso também, eu diria, a declaração mais pura do direito soberano do povo de rejeitar o que tinha sido provado ser uma ilegal, não sustentável dívida. Então, quando isso aconteceu, o governo, infelizmente, violou o mandado das pessoas e decidiu impor um terceiro bailout, um chamado bailout, um terceiro memorando para impor mais dívidas sobre as pessoas, mais medidas e políticas de privatização mais duras, que eles chamaram de reformas. Na época, eu colidi com o governo, eu recusei a derrubar o mandado do povo, eu afirmei o que as pessoas tinham votado e que o Comitê da Verdade da Dívida Pública aprovou que esta dívida tinha sido usada para manipular a política da Grécia e negar a soberania ao povo da Grécia, que era ilegal, não sustentável e odiosa, uma dívida odiosa. E hoje, 10 anos depois, o que tem sido provado é que essas políticas que foram impostas ao povo para repagar a dívida só levou a um aumento muito, muito grande da dívida. A dívida está maior agora e levaram a mais pobreza, levaram a mais insegurança do povo e levaram a mais uma qualidade ainda pior de vida. Eu diria que eu acho que é
uma conclusão comum do povo que todas essas políticas só levaram à miséria. Então, alô? Alô, tá ouvindo? Então, onde estamos agora? Bem, eu diria que agora, 10 anos depois, nós estamos no estágio onde as pessoas nunca votaram para legitimizar a dívida, as pessoas nunca reconheceram a dívida e o nosso partido, Curso para a Liberdade, que é este, eu não sei se vocês conseguem enxergar, simbolizado por este navio tem 6 velas. Eu não sei se vocês conseguem enxergar as velas. É um navio com 6 velas. Agora, cada uma dessas 6 velas está na forma da letra D, em grego. E cada D, para o nosso partido, Curso para a Liberdade, significa alguma coisa. E elas significam democracia, justiça, transparência, direitos humanos, abolição da dívida e reclamação dos reparos alemães dos crimes contra o povo grego. Uma das nossas 6 prioridades, das nossas 6 velas é a abolição da dívida ilegal. E como nosso partido começou pequeno em 2016, não foi eleito para o parlamento. Em 2019, nós fomos excluídos completamente da mídia e muitos tipos de... e qualquer tipo de publicidade, mas conseguimos entrar no parlamento em 2023 na margem com 2,2%. E agora as pessoas reconhecem o nosso partido, de acordo com as pesquisas, como o segundo partido mais forte. O primeiro depois do governo. O que isso significa? Que as pessoas que estavam extremamente desapontadas e traumatizadas pela a derrubada do seu mandato agora estão ganhando novamente a sua autoconsciência, estão ganhando novamente o otimismo, então começaram a participar. Eu gostaria de dizer que houve uma oportunidade histórica para a Grécia em 2015, uma oportunidade que foi traída pelo governo, mas esta oportunidade não foi perdida para sempre. Então, nosso dever histórico e nosso mandato reconstruir esta oportunidade, e eu estou apelando para vocês, e é assim que eu vou encerrar a minha fala. Eu estou apelando para vocês para trabalharmos juntos novamente hoje, 10 anos depois de 2015, 10 anos depois do Comitê Público e Dívida, a primeira auditoria aqui na União Europeia, trabalharmos juntos novamente a fim de servirmos o direito soberano do povo para não ficarmos sujeitos a uma dívida ilegal, uma dívida ligada a acordos de corrupção ilegais, uma dívida que estava ligada a interesses que não eram do povo. Eu estou muito feliz de estar aqui na forma digital. Eu estive 2 vezes no Brasil, convidada pelo seu comitê, pelo Senado e pelo Parlamento. Passamos pelo Brasil com Maria Luciana. Eu ficaria muito feliz em visitar você novamente. Vocês todos são meus convidados. Enquanto trabalhamos novamente juntos com Maria Lúcia.
para ir com profundidade no presente e no futuro e eliminar a dívida grega e, eventualmente, eliminar toda insustentável, odiosa, ilegal que tem escravizado o povo. Estamos sujeitos a uma sociedade livre e trabalharemos juntos em direção a esse objetivo. A very beautiful exposition, and thank you very much. By the way, we know that. Almost 2 in the morning, and como foi todo o compromisso que ela honrou sendo presidente do partido e presidente do Parlamento Helênico, onde instituiu uma comissão que realizou esse trabalho fundamental para investigar essas formas irregulares de abuso feito pelos bancos que transformaram aquele sistema da dívida, na verdade, em mecanismos de salvação dos bancos e também de outras finalidades ainda mais opacas e obscuras, e com a participação que foi aberta democraticamente para que a Auditoria Cidadã da Dívida, com Maria Lúcia Fattorelli, pudesse lá estar presente, compartilhando aquela experiência. Se descobriram inúmeros mecanismos, foi uma conquista muito grande. Lamentavelmente, o partido Syriza não honrou o compromisso que havia assumido antes com o povo grego, e a deputada, fiel e coerente aos seus princípios, rompeu com esse partido e hoje segue a sua luta, pela qual saudamos, reconhecemos esse trabalho, essa coragem, fundando um outro partido, o Curso para a Liberdade, conquistando representação parlamentar e conquistando a confiança do povo na mesma luta necessária pela Auditoria Cidadã da Dívida. Muito obrigado, deputada Zoe. Muitas graças. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Agora passemos, então... Beto, Não, Maria Lúcia. você me permite só uma saudação a Zoe? Eu não poderia... can you listen the translation, Zoe? No, but I understand. No. Oh, I will... So I'll speak to you Yes. in my poor English, but I will... You're great English. And I must thank you for the opportunity to be in Greece, because you were taking problem with the connection when I said that in the beginning. I wanted you to listen that I thank very much for this opportunity, as I did thank Pedro for the... Pedro, pela oportunidade de estar no Equador, uma das experiências mais importantes em minha vida de auditor, trabalhar e ser útil para o seu país em trabalho voluntário ou dedicação voluntária, e você pode contar comigo e com todo o nosso povo da Auditoria Cidadã, porque nós realmente concordamos que a auditoria pode revelar bastante. E isto pode ser útil para as lutas pelos direitos humanos, pelos direitos sociais. Não somente conhecer sobre isso, mas aplicar esse conhecimento, ir atrás do direitos humanos, direito social e mudar, porque este mundo tem tanta abundância e não podemos concordar com nenhum tipo de perda de direitos ou de vida boa para todo mundo. Esse é o nosso principal objetivo e o nosso sonho principal, sempre. Então, muito obrigado por estar aqui.
São mais de 2 da manhã na Grécia, então sempre que você precisar ir, você está livre, porque Beto, nosso brilhante jornalista, está coordenando o painel, mas eu não poderia parar de dizer essas palavras para você. Muito obrigado, Maria Lúcia. Você é uma amiga verdadeira da Grécia, uma amiga verdadeira do povo. Eu nunca me esquecerei do trabalho que você fez e o coração que você colocou no trabalho que você realizou. E o povo grego está grato, porque sabe que você trabalhou de maneira voluntária, dia e noite. Lembra que o parlamento estava trabalhando dia e noite? Na época, as pessoas estavam observando o trabalho do comitê, porque estávamos projetando tudo no canal do parlamento. As pessoas cumprimentavam Maria Lúcia nas ruas, cumprimentavam, e também estava recebendo ataques da propaganda da mídia da propaganda, mas até agora o povo grego tem o nosso relatório como querido e estão esperando pelos nossos próximos passos. E muito obrigado, e obrigado, Alberto, por coordenar. Obrigado, Maria Lúcia, por tudo que você fez. Foi uma grande satisfação, uma brilhante exposição, inclusive tocando no tema da manipulação midiática, que está sempre associada ao sistema da dívida pública para gerar um ambiente de opacidade. Muito obrigado, muitas graças. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar agora, então, à ponência do nosso professor Ramiro. Vamos para o Uruguai, aqui, bem ao sul do Brasil, bem vizinho, bem amigo, bem junto, um país hermano. E o professor Ramiro, lamentavelmente, eu tive uma pane aqui no meu computador e a minha apresentação que eu tinha, pedi até a Maria Lúcia que fizesse a apresentação do professor Ramiro, que é altamente qualificada no sistema de cátedras para estudo do sistema da dívida e do endividamento público, que é muito importante ser conhecido. Por favor, Maria Lúcia. Com muito prazer, Beto, sem problema. O professor Ramiro é advogado, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade da República do Uruguai, doutor em Direito e Ciências Sociais, onde coordena o curso de educação permanente sobre dívida pública, tratados internacionais e direitos humanos. Cofundador e coordenador da Rede Internacional de Cátedras sobre a Dívida Pública, que está completando 10 anos, congratulações também. Atua desde a década de 80 como pesquisador e conferencista em diversos continentes sobre a dívida pública, auditoria, direitos humanos. Também é autor e organizador de publicações e eventos acadêmicos internacionais sobre a dívida. E vai falar para a gente sobre o sistema da dívida no Uruguai e a importância da auditoria. Terá também o tempo em torno de 20 minutos. Gratidão, professor Ramiro, por estar aqui. Professor Ramiro, com a palavra. Muchas gracias, buenas noches, bem-vindo. Buenas noches a todos, a todas, a todos. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, muy bien. Gostaria de agradecer também aos intérpretes que fazem possível a tradução e se vocês querem, se vocês não estão ouvindo a tradução, podem me avisar, por favor. Primeiramente, gostaria de falar que é um honor, uma honra para mim e um dever poder estar aqui, especialmente com minha querida amiga Maria Lúcia Fantorelli, companheira de muitas lutas, de muitas caminhadas, e obviamente também com Zoe Optopoulos, e vou falar LNK, LNK e LNK. E também
gostaria, por uma questão, obviamente, que o Pedro Paes também e Carlos Alberto, que sempre está acompanhando e aportando com essa contribuição, com essa coordenação tão maravilhosa. Mas é um momento de emoção, como eu já tinha falado anteriormente, porque são 25 anos de uma instituição, 25 anos de uma caminhada, 25 anos de uma travessia. E isso é a primeira coisa que eu quero resgatar. O compromisso ético, com 25 anos, nenhuma instituição, e ainda menos uma instituição que se dedica ao estudo da dívida, pode permanecer tanto tempo independente sem ser atacada, sem ser desonestada, denotada injustamente. Por isso são os ataques. Mas se isso acontece é porque estamos fazendo o nosso trabalho. E seja bem-vindo esse trabalho. O mesmo aconteceu na Grécia em 2015, frente a uma traição ao povo grego, que eles expressaram democraticamente, falaram que não queriam isso, e aí eu me detenho a falar do que é a categoria povo. É uma categoria social e política que tem um conteúdo muito forte. E realmente é o povo que sofre as consequências do sistema de dominação. O sistema da dívida, que foi Maria Lúcia Fattorelli o que trabalhou. Ela ia a uma reunião, outra reunião, ela ia em Buenos Aires, quando íamos a falar do sistema da dívida e mostrar como eram os mecanismos, a engrenagem do sistema da dívida. Muita gente olhava e falava: o que ela está falando, essa professora? O que ela está dizendo? Como podemos entender isso? Por quê? Porque parte do sistema de dominação é que nosso ensino médio, nossas universidades não ensinem a questão da dívida, não explicam o que é a dívida, inclusive usam termos que não são corretos. Falam de dívida soberana, o único soberano é o povo. Sempre jogam com a linguagem permanentemente e não podemos cair nessas trampas da linguagem. Temos que falar essas armadilhas da linguagem. Temos que falar uma linguagem claro, simples, que o vizinho, o nosso amigo, nosso irmão, nosso amigo, nosso irmão compreenda tudo isso. Inclusive quando falamos em níveis religiosos, pensem que para a América Latina, a Igreja Católica, Apostólica e Romana trocou o Pai Nosso nos anos 70, passou do perdoa nossas dívidas ao perdoe nossas ofensas. E a gente esqueceu isso. Mas para o resto do mundo é sempre perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a nossos deudores. Mas para a América Latina não. Por quê? Porque existe uma raiz muito forte católica na América Latina. E quando foi a maior crise da dívida criada, como falou Pedro Paes, criada com interesses usuários, porque a Reserva Federal precisava de dinheiro, quando se cria essa bolha grande nos anos 80, é quando se troca ou perdoa as nossas dívidas ou perdoa nossos pecados. Então, até nisso temos que ter cuidado e reclamar, como falou o Papa Francisco, e como falaram outros papas que falaram do imperialismo financeiro. Já no ano 31, tinha uma encíclica que falava sobre isso. Então, como jurista, não posso me afastar de que existem elementos do direito internacional público para falar essas dívidas não se pagam. Aqui Pedro Paes falou da arquitetura financeira e falou só na questão dos direitos humanos. Mas esse tema da arquitetura financeira, da arquitetura jurídica, vão juntos de mãos dadas com uma decisão política. E nós temos a obrigação de informar, de criar consciência, de falar claramente que esse sistema da dívida é um sistema da morte, é um sistema que produz mortes. E é duro falar assim, mas é a realidade. Até que a gente não considere isso
seriamente de que esse sistema de endividamento, de ajustes, de mortes, não se troque, não se altere, se cambie, vamos continuar com esse sistema. Esse sistema de dominação, e isso é central, fundamental. Até que a gente não quebre esses padrões de dominação, não vamos conseguir ser livres. As correntes da dívida estão todos os dias conosco. E não é uma questão de partido político. Faz 38 anos que estou trabalhando com essa questão da dívida. Eu quero me aposentar. 38 anos. Tenho conhecido diferentes presidentes com diferentes discursos, todos lindos, maravilhosos. Tenho visto mudanças constitucionais em diferentes países, inclusive na Constituição do Brasil, na emenda número 26 de 1978. Vamos fazer uma auditoria, mas diferentes presidentes têm vetado o desenvolvimento dessa auditoria. Estou falando de um mandado constitucional. Estou falando de um mandado popular, mas o povo grego também falou: não queremos essa capitulação com o sistema financeiro internacional. E que fez o presidente? Ele capitulou, ele desconsiderou a vontade popular. Então, até as democracias estão em risco e temos que entender isso hoje. Hoje, as democracias estão em risco. Hoje em dia, muitos presidentes não têm todo o poder que gostariam de ter. Inclusive, o presidente Correa, ele tomou uma decisão soberana muito interessante, que foi muito interessante a experiência da auditoria, e foi fundamental. Mas tinha um trabalho prévio de consciência do povo equatoriano. O povo equatoriano já tinha passado por 3 tentativas de auditoria e que tinham fracassado. E chegaram aí, e o presidente tinha prometido isso na campanha, e o povo pediu que ele cumprisse com essa auditoria, e o presidente cumpriu. Depois chegaram outras formas de gestão da economia, que cabe ao povo valorizar essas gestões da economia. Mas a auditoria do Equador foi fundamental, e o papel que teve a auditoria cidadã do Brasil foi fundamental, clave. Sem a presença de Maria Lúcia Fantonelli e de outros colegas como Rodrigo Dávila, que foram esporadicamente, que foram e analisaram com rigor científico, que não emitiram nenhum pronunciamento nos meios de comunicação até analisarem as provas. Isso foi um trabalho exemplar que nenhum acreedor do Equador, suposto acreedor, apresentou um só processo jurídico contra o Equador. Isso mostra que foi um trabalho jurídico sério, claro, contundente. Então, eu falo que ela não quer que eu fale, mas eu vou falar. Mas como eu tenho certa tendência a ser indisciplinado, eu vou falar. Maria Lúcia Fattorelli trabalhava no famoso Hotel Tambo Real. Era um hotel assinado para que funcionara lá. É um hotel, não era nada luxuoso, era um hotel em Quito, no Equador, onde estavam todos os membros da comissão da auditoria do Equador. Um hotel não era luxuoso, era um hotel. E lá no quarto dela estava cheio de papéis. E lá iam e vinham um monte de companheiros do Equador que traziam informação e que levavam informação, que mostravam como uma empresa, que não vou falar aqui, cobrava por uma represa que nunca tinha feito essa represa. Mostraram as provas, mostraram os elementos, viram a formalidade dos documentos, não era o que falava a realidade. Isso aprendimos no Equador, com as provas que se levaram ao final, um informe coletivo realizado por cada um dos cidadãos que integravam a auditoria, com gente do Equador, com especialistas locais e com especialistas internacionais. E esse foi o trabalho, um trabalho em conjunto, em equipe, e desde o povo do Equador. Obviamente, faltava uma decisão política do presidente, que teve que falar: façam essa auditoria. E isso é o que está faltando hoje em muitos de nossos países. Inclusive, me consta que o presidente Correa
falou com o resto dos presidentes da Latinoamérica e nenhum deles apoiou ele. Então, isso é necessário colocar acima da mesa e falar bem alto. Assim como também temos que falar que o povo grego falou em 2015 que sabia que isso era uma arquitetura para salvar os interesses do sistema de dominação da dívida e que era um sistema corrupto financeiro. Quem ganhou foram os grandes grupos de investimento, a famosa Troika. Eles foram os que ganharam. Os bancos da Alemanha, os diferentes bancos, o Goldman Sachs participou dos informes e falsificou os informes do regulamento grego. O senhor se chama Mario Draghi. Depois seria o presidente do Banco Central Europeu. E desde aí, ele também foi a comprar dívidas nos mercados secundários e vai pedir à Espanha que modifique o artigo da Constituição espanhol 135, porque o Banco Central Europeu não ia comprar as dívidas secundárias da Espanha e então entraria em colapso. Em 2010, a portas fechadas, Espanha decretou o artigo 135 da Constituição espanhola, que está vigente até hoje, fala que é prioridade absoluta o pagamento de uma dívida. Por primeira vez, se modifica uma Constituição onde se estabelece que o pago de uma dívida fica por cima dos direitos humanos. Na Itália aconteceu exatamente a mesma coisa, só que aí foi JP Morgan quem enviou um memorando para os parlamentares italianos para que alterassem essa Constituição. E então, em 2011, foi Portugal, e assim foram modificando essas questões. É um sistema de dominação à escala planetária, um sistema de dominação que, muito bem, Maria Luisa Fotorelli ensinou para nós e toda a equipe da auditoria nos diferentes lugares do Brasil, porque graças a esses 25 anos de trabalho, esses 25 anos han feito com que se alterasse o sistema da dívida no Brasil, mas também na América Latina. E também temos achado experiências interessantes, como a auditoria do município de Anápolis, que pediram para nós se poderíamos levar os anais da auditoria que tinham sido criados por Maria. Então, estou falando isso porque é interessante mostrar como é importante divulgar o conhecimento do que é trabalhar profissionalmente e em redes. E o sistema de dominação também está dentro das Nações Unidas. As Nações Unidas são cúmplices disso, porque eles têm expertos independentes que fazem informes sobre dívida e direitos humanos, e eles falam claramente que o que se destina ao pago dos juros da dívida afeta os direitos humanos dos povos e dos estados. Os diferentes expertos internacionais, a partir de 2011 até hoje, têm falado isso sistematicamente. E nós queremos não só reformar essa arquitetura, queremos mudar de raiz essa arquitetura. Mas não só com um leve maquiagem, temos que ir ao fundo da questão e quebrar esse sistema de dominação. E então, quero agradecer a Maria Lúcia, agradecer a Zoe, que foi muito valente, a Pedro, agradecer aos nossos Carlos Alberto, e é um prazer para mim estar aqui e fazer parte, porque esse sistema afeta a todo mundo. E obrigado por esses 25 anos de aprendizado, Maria Lúcia. Seu som está fechado, Beto. Beto. Grata, Ramiro, muito grata. Muchas gracias, Ramiro. Professor, foi uma excelente exposição que nos trouxe uma série de olhares novos para a compreensão desse fenômeno. É um fenômeno, como disse, uma situação planetária. É uma escala Peraí, planetária. Desculpa, Beto, tá havendo uma falha técnica, o som da tradução tá vazando aqui. Pessoal, retoma aí, Beto, devem corrigir.
Então, eu creio que essa exposição do professor Ramiro, inclusive lembrando como iniciativas políticas foram tomadas com o presidente Rafael Correa, comunicando a outros presidentes, convocando-os, né, mostrando o dano que significa esse sistema da dívida para impedir o desenvolvimento, ser um obstáculo à prosperidade, ser um mecanismo de ampliação, né, como é das desigualdades sociais, e os presidentes não se sensibilizaram. Essa é a grande verdade. E como eu fui também convidado, com muita honra, pela Maria Lúcia Fadorelli, para dizer algumas palavras aqui, eu quero dizer que a experiência do Brasil precisa ser mais conhecida. Por isso, eu sou muito feliz de ter tido a participação da Maria Lúcia Fadorelli no documentário que fiz, Vargas, a transformação do Brasil, porque o Brasil realizou uma auditoria da dívida muito bem sucedida, que chegou a uma redução de 65% a 82% desses valores de dívida. Havia contratos inexistentes, havia contratos falsos, se pagava sem saber o quê. Era uma situação absolutamente escandalosa. E o presidente Getúlio Vargas, sem ter o amparo constitucional, atenção, ele não tinha uma autorização constitucional. Ele, para cumprir uma demanda legítima do povo e de soberania popular e de soberania nacional, porque os credores eram externos, era a banca inglesa, sobretudo inglesa, mas outras também, ele adotou uma medida do executivo. Ele não esperou por uma constituinte, como mais tarde foi configurado na Assembleia Constituinte de 1988, na Constituição de 88, no Brasil, uma determinação nas transições, nas obrigações transitórias, né, para que se realizasse uma auditoria da dívida, e ela ainda assim não foi feita. Ou seja, ao contrário de cumprir a Constituição, presidentes, inclusive de estilo popular, de inclinação popular, vetaram, apesar de ter uma lei, inclusive, regulamentando a obrigação que estava disposta já na Constituição para realizar a auditoria da dívida. Vetaram. Então, quer dizer, esse elemento deve ser muito discutido, porque, como o professor Ramiro muito bem destacou, há um trabalho de esconder, de ocultar, de esterilizar a informação para que ela não se revele com toda a capacidade destrutiva que tem para a economia popular, para impedir o desenvolvimento dos países. É o caso brasileiro. Agora estamos pagando 1 trilhão de juros por ano. 1 trilhão de juros por ano. E temos crianças fora das creches. Temos 50% do povo brasileiro sem saneamento básico. Temos mais de 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável num país tão rico como ele. É um absurdo. E 1 trilhão é enviado para engordar os cofres dos banqueiros. É o sistema da dívida funcionando, né? Impondo a desindustrialização de um país que já foi o mais industrializado da América Latina e que está num curso de desindustrialização, porque os recursos são aplicados em situações absolutamente rentistas ou de transformar o Brasil novamente em fornecedor de matérias-primas e de produtos primários. Então, revelar isso, porque durante tanto tempo, tantas décadas, a experiência de Getúlio Vargas foi ocultada da população. Porque transformaram Getúlio Vargas no seu oposto, como se ele fora um ditador sanguinário, quando, na realidade, foi o maior período de exercício da soberania nacional, inclusive financeira.
inclusive financeira, porque nacionalizou os bancos na Constituição de 34, criou um banco estatal de seguro e resseguro na Constituição de 34 e realizou a auditoria da dívida, portanto, permitindo que recursos houvessem, inclusive quantidade suficiente para estabelecer o mais edificante, o mais robusto processo de regulamentação de direitos laborais que o Brasil viveu. Todos os direitos laborais, eles foram consignados durante o período em que se estava realizando a auditoria da dívida externa. Ou seja, não é uma coincidência só. É algo que está completamente entrelaçado. Então, aqueles que hoje querem esquecer ou destruir a era Vargas, como lamentavelmente um ex-presidente chegou a declarar, Fernando Henrique Cardoso, ele disse: eu vim para destruir a era Vargas. Ele também queria destruir a experiência daquele que realizou uma única vez na história do Brasil a auditoria da dívida externa. E o professor Ramiro lembrou muito bem que quando o presidente Rafael Correa se dirigiu a outros presidentes, buscando sensibilizá-los para a causa da auditoria, alertando para o malefício do sistema da dívida, no caso de Getúlio Vargas, 9 países da América Latina também realizaram a auditoria da dívida com resultados sempre muito importantes. Quer dizer, esse trabalho, portanto, de informação, isso é uma obrigação, no nosso caso em particular, de fazer, inclusive, uma documentação, quem sabe, um trabalho específico sobre a própria auditoria cidadã da dívida, correndo por aí, né, onde há essas experiências, e fazendo um novo documentário focando nesse tema. Acho que é uma obrigação nossa, uma missão que nós devemos cumprir, porque auditar a dívida pública, o sistema da dívida, é libertar o povo de um sofrimento que não deveria acontecer, de uma miséria que não deveria existir, de uma exploração, de uma desigualdade, que é o caso brasileiro, por exemplo, que tem uma das maiores desigualdades do mundo. E o governo, muitas vezes, se lamenta de não ter os recursos necessários para, por exemplo, aumentar salários, fazer saneamento básico, erradicar favelas, enfim. Até hoje não temos uma meta para erradicar o analfabetismo no Brasil. E aqui nasceram Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Faltam recursos? Não faltam recursos. 1 trilhão se destinam pelo sistema da dívida para os bancos, esterilizados, porque eles não vão realizar nenhuma das tarefas de soberania nacional, que é a palavra que mais se ouve hoje em dia no Brasil. Mas que soberania nacional pode ter um país obrigado a pagar 1 trilhão de juros e de serviços da dívida por ano aos banqueiros? Que soberania nacional temos? Bom, muitas graças, Maria Lúcia, por essa oportunidade de também dizer algumas palavras. Professor Ramiro, cumprimento pela profundidade de suas análises, de suas alertas. Ministro Pedro Paes, que foi ministro de Política Econômica do governo de Rafael Correa, com aquele trabalho maravilhoso que contou abriu espaço para a presença de Maria Lúcia Fattorelli no Equador e, ao mesmo tempo, fez um trabalho muito, muito importante que depois trataram de destruir, como o próprio ex-ministro Pedro Paes aqui relatou. Penso que foi uma noite de muito interesse, de muita informação qualificada para tudo. Passo a palavra, então, para a Maria Lúcia fazer comentários sobre o que nós tivemos até agora e dar seguimento a esse emocionante, para nós, muito emocionante. Não é qualquer momento que se completam 25 anos de luta, de coerência, de persistência, de resistência, de dedicação, de desprendimento, numa causa
rigorosamente necessária e imprescindível para o Brasil ser um verdadeiro país emancipado e verdadeiramente soberano. Maria Lúcia, com a palavra. Sim, Beto, em primeiro lugar, muito grata, viu, por coordenar esse painel. De fato, esse painel foi muito emocionante, com a fala do querido Pedro Paes, da querida Zoe Constantopoulos e do querido Ramiro Chimures, e sua também, Beto. Não poderia faltar a menção à auditoria feita durante o governo Getúlio Vargas, que a Auditoria Cidadã da Dívida resgatou. Não é? Essa aí estava escondida também. Estava escondida. Foi mais um trabalho da Auditoria Cidadã trazer à luz essa experiência histórica e pesquisar. Quero render aqui uma homenagem ao professor Reinaldo Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez uma pesquisa sobre esse fato e teve muita dificuldade, porque não tem quase nada registrado em livros, em artigos. Isso tudo foi destruído. Quem nos trouxe muita informação de memória foi o jurista carioca João Luiz Duboc Pinot, que infelizmente já nos deixou. E quando ele faleceu, a esposa dele, a viúva, né, nos entregou tudo que ele tinha de arquivo de dívida na casa dele. Então, a gente tem esse acervo e temos nos dedicado, então, gente, há 25 anos nessa luta, porque eu já comentei isso na primeira live, que abriu as celebrações dos nossos 25 anos, essa é a segunda live. Nessa de hoje, ela traz a dimensão internacional da Auditoria Cidadã. Nesses países em que estivemos aqui a presença do ministro Pedro Paes, da presidente do parlamento Zoe Constantopoulos, nós tivemos a oportunidade de ir pessoalmente e fazer um trabalho de auditoria. Não é? Lá no Equador, o professor Ramiro também deu uma grande contribuição nos estudos jurídicos, redigiu documentos, foi importantíssima também a participação dele lá. E nós estivemos também em vários outros países. Participamos de eventos em vários países da África, da Europa e praticamente todos os países da América Latina e Caribe. Então, nós temos levado o nosso trabalho, difundido o nosso trabalho também através das redes, a rede Latindade, a rede CADTM e a própria rede internacional de cátedras. Nós temos difundido internacionalmente esse trabalho, que infelizmente aqui no Brasil ainda é muito atacado, não é? O próprio professor Ramiro lembrou disso. E a gente sabe por que é atacado, porque incomoda interesses de quem está levando muita vantagem no nosso país. Um país riquíssimo como o Brasil tem o salário mínimo mais baixo de toda a América Latina. Isso é uma vergonha para todos nós. Um país tão rico tem milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive crianças e idosos e deficientes físicos, morando nas ruas, sem acesso a nada, absolutamente nada. Então, no fundo mesmo, é isso que nos move, porque nós estamos vivendo no avesso do país em que poderíamos estar. E para sair do avesso, há muito que ser feito. Mas, se não enfrentar o sistema da dívida, não tem como sair do avesso. Há muito que fazer. Enfrentar o sistema da dívida, evidentemente, não é a única coisa. Há muito que fazer. Mas enfrentar o sistema da dívida é passo fundamental, porque é o sistema da dívida no Brasil que está, através de todo respeito, de toda moral que a dívida carrega, está aplicando tudo isso, toda essa moral, toda essa
coisa, né? Todo mundo sabe, quem não paga dívida é considerado o quê? Um caloteiro. Então, se usa tudo isso para submeter o país. E quando a gente investiga, o que a Auditoria Cidadã tem provado aqui no Brasil? Nós não temos dívida propriamente dita. Temos um sistema pagador do maior juro do planeta. Isso é o sistema da dívida no Brasil. É um sistema pagador de juros, sem contrapartida alguma em investimentos públicos. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas no Brasil já comprovou: nenhum investimento foi feito no país com recurso de emissão de títulos. Então, é preciso enfrentar esse sistema. E esses depoimentos internacionais, eu quero agradecer profundamente ao Pedro Paes, e em seu nome, Pedro, ao presidente Rafael Correia, a todo o povo equatoriano pela oportunidade que nos deu, a Zoe, e em nome dela, a todo o povo grego também pela oportunidade que nos deu e pelo respeito com que tratam o nosso trabalho, a Rede Internacional de Cátedras, que está fazendo um papel fundamental, um papel que não deixa que a gente perca esperança, Ramiro, que é colocar nas universidades, nas cátedras, a questão da dívida pública e principalmente do sistema da dívida, dessa distorção que acontece em praticamente todos os países da nossa América Latina, da nossa pátria grande. Então, gratidão imensa a vocês que vieram de fora participar desse debate, trazer o depoimento de vocês, que só engrandece o trabalho da Auditoria Cidadã e nos impulsiona a seguir adiante nos próximos anos com essa bagagem desses 25 anos de muita luta, muita auditoria cidadã e muita dedicação. Eu agradeço finalmente ao Beto. Beto, gratidão pela coordenação, pela dedicação de sempre, e convido todo mundo que está nos assistindo a se inscrever. Se entrar na página auditoriacidadã.org.br, você pode se inscrever para receber os avisos dos próximos debates, porque a gente vai debater na semana que vem, segunda-feira, o impacto do sistema da dívida na Seguridade Social, na Previdência Social. Na quinta-feira que vem, o impacto do sistema da dívida na saúde e na educação. E nas semanas seguintes, o impacto do sistema da dívida na gestão ambiental, a atuação nociva do Banco Central, o que isso tem a ver com o sistema da dívida, o desmonte do Estado e, no final, todas as sugestões que nosso pessoal está anotando nos chats, nós vamos reunir e discutir na reunião do nosso Conselho Político no dia 9 de outubro. Então, gratidão imensa, pessoal, tem muita luta pela frente e tudo isso que a gente já fez só foi possível graças ao apoio de muitas entidades da sociedade civil, de muita gente voluntária, dedicada e da nossa equipe, não é? Da nossa equipe, o Rodrigo foi citado aqui, Rodrigo Ávila, nosso economista, foi citado aqui várias vezes, ele continua prestando serviço para a Auditoria Cidadã, mas nós temos mais, temos o Edmar, o Vitor, o Fernando, a Gláucia, atualmente, que eu queria deixar aqui um agradecimento especial a essa equipe que é tão reduzida e tão dedicada, que possibilita a Auditoria Cidadã entregar diariamente muito trabalho para a nossa sociedade brasileira, muita conscientização. Então, gente, é isso, agradeço e convido para os próximos debates celebrativos desses 25 anos de muita luta. Forte abraço, querida Zoe Constantopolo, querido Pedro Paes, querido Ramiro e querido Beto. Boa noite a todas e todos. Muchas gracias, Pedro Paes, muchas gracias, professor Ramiro, muchas gracias, deputada Zoe.
Israel e todos que estiveram aqui conosco, e sigam Bota a aí mão na a página do consciência. nos próximos passos. Até o dia 9 de outubro estaremos Bota a mão na comemorando esse consciência. marcante, necessário, determinante, 25 anos Bota a mão na da consciência. É muita emoção, é muito trabalho, é muita Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. Tá gostando da vinheta, né? E no entanto a grande mídia Beleza. nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar descobertas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.